Bom, hoje o Evangelho fala das causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes, bem diferentes que importa distinguir. Umas têm suas causas na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantas são as vítimas das suas imprevidências, de seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com os quais o coração não tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam, se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão-se os mais frequentemente não podem dizer: se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Bom, meus amigos, o que eu entendi dessa passagem é que, na verdade, nós somos os únicos responsáveis pelos nossos males. Assim como a gente enche o peito para falar que somos responsáveis pelo nosso sucesso, a gente devia ter também essa grandeza de falar que somos responsáveis pelos nossos males. Quando notamos as más tendências dos filhos, ao invés de corrigi-los, a gente acha bonitinho, acha engraçadinho e vai alimentando aquela falsa sensação de menino prodígio, né? Por assim dizer. Aí, em suma, a cada tombo que a gente leva, se a gente olhar, foi porque não prestamos atenção na pedra que estava no caminho. E é mais fácil a gente culpar os outros. Quando a gente é demitido, a firma não era boa, o patrão pegava no seu pé, mas nos momentos que você faltava, nos momentos que você enrolava, as encrencas que você aprontava no serviço, isso você não dá valor. Isso você não computa. Porque eu não sou muito bom para falar, né? Mas quando a gente atribui isso, e é muito mais fácil, né? Aos maus espíritos. Tudo de ruim que acontece com a gente não olha os nossos erros. A gente acha mais fácil falar que
que o fulano fez macumba, que a gente está com mal olhado, que a gente está obsediado. Acho que é por isso que as salas de passe lota toda quarta e sexta, sempre com as mesmas pessoas. Entendeu? Então, assim, é mais fácil a gente achar que Deus está contra a gente, que o capeta está conduzindo a situação, do que a gente admitir que o erro todo foi nosso. Agora eu passo a palavra para o Edmilson. Edmilson, só pode estar. Mas sim, fechou? Fechei. Eu mal abri, mas já fechei. Então vamos tentar complementar em que pese que você foi bem, né? Mas vamos dizer o seguinte: logo no início vem uma colocação do Espírito de Verdade que é extremamente importante, que ele fala o seguinte: as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras não nessa vida. Quando fala não nesta vida, nós não podemos arremeter ao futuro, porque o futuro ainda não nos pertence. Então, só pode ter sido alguma coisa de vidas passadas. E nós vamos ver que, muitas das vezes, nós colocamos os problemas karmáticos de uma maneira, o Marcinho falou mais ou menos bem esse assunto. Nós colocamos aí, transferindo parte da culpa, parte dela, não a totalidade, né? Àqueles espíritos que julgam que têm para conosco crédito. E esses créditos, eles querem que eles venham a ser saudados. E muitos deles querem receber à vista. Não querem nem mesmo uma negociação para parcelar essas dívidas. Então, nós vamos ver que depende muito de nós, né, da nossa conduta na vida atual, para fazer com que nós possamos ter condições de saldar esses débitos. Os débitos que nós estamos adquirindo na vida presente, eles vêm muito mais de falhas individuais, onde nós, pela vaidade, pelos excessos, pelo egoísmo, nós acabamos errando um pouquinho mais. Nós precisamos tão somente, olha, parece que é fácil, né? Nós precisamos tão somente nos corrigirmos. E isso é que é a parte mais difícil de todas, né? Porque nós, por vezes, sempre transferimos aos outros os defeitos que nós enxergamos em nós. Aqueles que têm o livro do professor Wagner, eu acho que quase todos aqui, menos essa menina, Daniela Bellucci, que eu acho que não tem, né? Mas vai chegar a ter, né? Então, nós vamos ter, lá tem aqui no quadro, onde ele nos mostra, né, o que os espíritos fazem de bem para a nossa vida e o que os espíritos podem provocar de transtorno para a nossa estadia terrena. Então, dessa maneira, nós temos que entender esse primeiro parágrafo. Daí em diante, quando fala em buscar as origens dos males terrenos, são dessas coisas. Eles podem ser espirituais, podem ser materiais, e quando materiais, eles estão muito atrelados à nossa busca constante de posses. E quando a gente fala posses, são todas as maneiras. Posses humanas, que aí até nós podemos dizer que é o meu filho, a minha esposa, o meu marido, o meu enteado, e vai por aí afora. Tudo é meu. Então, esse sentimento de posse ainda nos retarda na busca da evolução. E nós temos que procurar também outros motivos. Nós, por vezes, a nossa conduta faz com que nós possamos angariar, ainda nessa vida e gratuitamente, espíritos que se associam à nossa maneira de pensar
e de agir. É por isso que Jesus sabiamente falou: orai e vigiai, orai e vigiai. Isso dito há mais de 2000 anos, ainda não foi bem compreendido. Então, nós vamos. E continuando aqui, fala assim, quantos homens caem por conta da sua culpa? Mulheres também, viu? Que fala homens, mas é o gênero humano, né? Então, nós vamos ver aqui o que a nossa culpa é aquela culpa principalmente de querer ser mais do que precisamos ser. Tem uma coisa, guardem bem isso, né? Mas guardem bem. Uma repórter, certa feita, entrevistando o Chico, insistiu para que ele se autodefinisse, né? E ele ficou muito reticente quanto a isso. E ela insistindo. Aí, ao final, ele falou assim: olha, então, minha filha, eu vou falar. Olha, abre aspas. Ele falou assim: sei o que devo ser, mas ainda não sou. Mas peço a Deus para trabalhar dentro de mim, para que um dia eu consiga ser o que eu devo ser. Deu para decorar? Se pedir para repetir, alguém repete? Repete aí, por favor. Sei o que eu devo ser, mas ainda não sou. Mas peço a Deus para trabalhar dentro de mim, para que um dia eu possa ser o que eu devo ser. Resumindo, Jesus disse que nós podemos ser deuses. É o que o Chico fala, para chegar um dia a ser o que eu devo ser. Ou seja, um espírito perfeito muito próximo do Criador. Nunca se igualando a ele, mas chegando próximo. Então, nós vamos ver, gente, que a solução de tudo está muito próxima e às vezes se apresenta bastante fácil. Mas é necessário ter força de vontade, necessário é ter aceitação, e isso nós, na nossa imperfeição, ainda não conseguimos facilmente. Continuando aqui, olha aqui, ó. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Vocês estão lá no centro, vocês já repararam quantas vezes eu já falei nos melindres? Por quê? Porque nós não aceitamos facilmente que outro esteja num patamar um pouco acima, que o outro seja um pouco mais elegante para com as pessoas, que o outro ou a outra seja mais sociável que a gente, e isso mexe com o nosso íntimo, mas mexe de uma maneira muito negativa, que ao nós tentarmos nos melhorar e nos igualarmos, aquele fato que nós estamos achando bom, nós queremos diminuir as pessoas, ou às vezes se afastar daquela ou da casa. Então, melindre é uma coisa que com certeza já destruiu muitas boas casas espíritas, muitas, muitas, muitas. Eu vou dar um tempo para alguém perguntar alguma coisa. Ninguém tem dúvida nenhuma, né? Podemos fazer a prova escrita? E a resposta está no primeiro parágrafo, as quais é muito importante distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras não nessa vida. Não nessa vida. Então, há casos, né, de resgate de pessoas que têm alguns minutos de vida só. O que explicaria isso? Tão simplesmente
que o resgate daquele que deixou o corpo físico e retornou à pátria espiritual era necessário por aqueles poucos minutos. Aí você fala assim, mas então por que que um vive 100 anos e o outro vive alguns minutos? Está explicado. A necessidade de alguns minutos para terminar uma missão de vida anterior. Ao passo que aquele que vai ter uma vida mais longeva vai, com certeza, peregrinar por ela até terminar o seu resgate. As coisas são de facílimo entendimento, mas é que muitos de nós não queremos aceitar a justiça de Deus. Achamos que a justiça dos homens ou a avaliação dos homens é mais perfeita que a de Deus. Nunca, 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 nunca. Mais alguma coisa, gente? Vocês notaram que aqui fala-se, colocou-se no primeiro parágrafo a explicação de quase tudo. E para frente coloca-se um andar quase que juvenil das ações, falando sempre em que espíritos encarnados de pouco tempo de vida, né, têm que passar por determinadas coisas, né? Então, nós vamos ver aqui o capítulo 5. Qual que é o título dele, gente? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças. Ali fala, nós estamos falando das causas atuais das aflições, né? Então, nós temos que entender que nós temos que aceitar determinadas coisas. Parece que, por exemplo, a perda de um ente querido parece que foi uma coisa que Deus fez de mal para nós. Ao passo que, às vezes, a retirada dessa pessoa faz com que muitos que viviam ao seu derredor possam crescer, possam buscar, vamos dizer assim, a sua autovida, porque viviam na dependência daquele ser. Então, nós precisamos entender que as coisas têm, às vezes está nas entrelinhas, mas é preciso buscar essas respostas. Senão fica muito simples condenar Deus por algo que ele nunca pensou em fazer. Muito pelo contrário. Ele sempre está a nos trazer alguma coisa de bom. Outro dia eu falei aqui, né? Vocês querem ver o quanto as pessoas são diferentes numa mesma situação. Se nós pegarmos toda a riqueza do mundo e repartirmos ela igualitariamente para todos os habitantes, em menos de um mês, alguns estarão bem mais ricos do que naquele dia, e outros estarão bem mais pobres, alguns até mesmo na miséria, mas receberam bastante dinheiro. Isso é o quê? As provações que cada um tem que passar. É por isso que lá fala também que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque as benesses da riqueza, elas dão prazeres terrenos, ao passo que são poucos aqueles que, fazendo bom uso da sua riqueza, fazem com que aqueles que estão próximos a ele, funcionários, entes, parentes, estejam a buscar uma evolução conjunta. Com certeza, com tudo não, com grande parte. Em grande parte. Nós vamos ver, e eu gosto muito de repetir, essa pergunta foi muito boa, que todos nós estamos matriculados no educandário. E esse educandário pode ser colocado nas suas dimensões. Um lar é um pequenino educandário. Quem são os mestres?
o pai e a mãe. Quem são os alunos? Os filhos, né? Então, cabe ao pai e à mãe educar aquelas crianças. Porque nós temos um outro evangelho que vai falar assim, quando Jesus, na verdade, Deus vai perguntar o que é que foi feito daqueles que eu entreguei a sua confiança. Então, nós vamos ver a responsabilidade dos pais. Aí fala assim, mas é só gerar nessa vida. Até o abandono de incapaz aqui, o Felipe sabe disso, é crime. Né? Então, o que é que nós vamos ter? Se aqui na Terra o homem, com seu pouco conhecimento, consegue conceber algumas leis que são bem elaboradas, quanto a Deus? Gente, é só colocar na dimensão. O nosso imenso educandário, nós somos professores também dentro do universo do nosso lar. Tá, Alguém quer falar? Alguém quer falar mais alguma coisa? eu quero perguntar. Então, pergunta. Os bebês que nascem mortos, no caso, seria então para ressarcir o mal da mãe e não exatamente do feto? Não, vamos colocar dos dois. Dos Ué, dois. mas ele já nasceu morto, quer dizer, ele nem veio aqui nem para falar E o mãe. tempo, Marcinho, o espírito está ali desde a hora da concepção, na hora da concepção, já tem o espírito ali designado para aquele corpo. No caso, vai estar um óvulo fecundado, já tem o espírito. E durante o tempo da gestação, nós vamos ver que o feto, a mãe e o pai, que também participa, estão todos participando desse resgate. É uma coisa que, se você colocar, é extremamente bonito, né? Por quê? Porque mostra que alguém que, mesmo ainda não tendo a vida do jeito que nós queremos conhecer, faz parte de um resgate de outros membros. E a gente fala, por exemplo, do pai e da mãe, mas próximo do resgate estão tios, estão avós e vai por aí afora. O resgate familiar, às vezes, ele atinge muitas pessoas. Inclusive, nesse tempo, né, nos 9 meses que ele fica, ele sente tudo, né? Ele já sente desde a concepção. Então, É. o que se fala, o que se deseja, o que toda a energia que é passada é sentida. Gente, eu vou ver se eu ainda tenho um vídeo. Primeiro eu vou ver se eu tenho. Se eu tiver, uma hora eu vou apresentar lá no centro, de um feto sendo buscado criminosamente para o aborto. Criminosamente. Mas é uma coisa fantástica. Eu vou ver se eu ainda tenho esse vídeo e vou apresentar uma hora lá no centro para o pessoal ver. Né? E nós estamos com 21 e Sete 26. minutos tem. Oi? 7 minutos. Mas isso é de. Bem aqui embaixo. Enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Aqui é o penúltimo parágrafo. Quem culpar, então, por todas essas aflições, senão a si mesmo? Então, é uma pergunta a ser feita, né? E a resposta será positiva ou não? Desse modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. É o que nós falamos, né? Se nós não mudarmos, nós não melhorarmos, nós estamos só buscando coisas que nós vamos
vamos dizer assim, perdendo oportunidades. Muito. Gente, a fila do reencarne é coisa de bilhões de espíritos à espera. Nós já estamos aqui. Nós estamos aqui já. Nós já passamos por isso. Então vamos aproveitar. É por isso que lá no centro eu procuro ter sempre um pouco mais de paciência. Por quê? Porque a pessoa, quando está com problema, ela tem pressa e quer solução. Então nós precisamos pensar nisso. Quem vai fazer a fluidificação da água? Quem vai fazer a fluidificação? Eu posso fazer. Só antes de você fazer, Gislene, nós vamos mudar um pouco a dinâmica da reunião, porque nós vamos fazer uma lista daqueles que querem fazer a leitura e o comentário, porque tem alguns que não querem fazer, ficam acanhados, ficam com vergonha, eles podem assistir, né? Então nós não vamos forçar nada. Aqueles que quiserem participar da leitura e dos comentários, né? Nós vamos fazer uma lista e segui-la da melhor forma possível. Pode fazer aí, Felipe? Pai nosso, que o Senhor, bem como toda a espiritualidade amiga, possam nesse momento trazer todo o bálsamo, toda a cura, toda a medicação necessária para aqueles que vão beber dessa água, que o Senhor, em sua infinita bondade, possa trazer o remédio que cada um precisa neste momento e que cada um vai fazer de muito gozo, de muita felicidade essa medicação. Gente, nós estamos praticamente encerrando, né? 3 Então, minutos e 40. na quarta-feira. Não, não. As pessoas que quiserem vão se pronunciar. Na quarta-feira eu vou falar lá no centro, e aqueles que quiserem, não, eu quero continuar falando, eu quero aprender, eu quero ensinar, e vamos tocando o bar. Aqueles outros, não, eu acho bom porque eu sou meio acanhado, eu fico sem jeito, mas eu quero continuar. Nós vamos continuar com essas pessoas, né? Não é porque não vai ler. É igual, é igual eu falo, ler posso até ler, mas explicar deixa pro Edmilson. É. Gente, uma outra coisa, né? Vocês estão sentindo lá no centro o quanto tem aumentado a frequência das pessoas necessitadas. Então, tanto quanto possível, não deixem de ir ao centro, porque lá tem, vamos falar, oportunidade de trabalho para todo mundo, né? Então, vamos agora preparar para encerrarmos. Fico satisfeito de ver uma menina nova ali, a Daniele Bellucci, né? Esse sobrenome é italiano, é italiano. Deve ser ali da Calábria, daquela, o final I ali é daquela região, né? Então, vamos lá. Bruno, faz um encerramento. Senhor Jesus, gostaria muito de agradecer por mais esse dia de ensinamento, que todos aqueles que aqui estão tenham absorvido e levem esse aprendizado para os próximos, para os familiares, para aqueles que encontrarem ao longo da semana, e que possamos também trazer novas pessoas para agregar o grupo, para que possamos cada vez mais disseminar mais a palavra de Jesus para todos aqueles que nós temos carinho. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Só lembrando que Dr. Bezerra de Menezes falava que o maior bem que nós podemos fazer para a doutrina espírita é divulgá-la. Então, até quarta-feira lá no centro, moçada. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.